Oi, gente. Eu vou resolver aqui um exercício da lista de exercícios 1. O enunciado do exercício está aqui. Eu vou ler item por item e aí vou resolvendo os itens separadamente, tá? Então vamos lá. Então, o enunciado do primeiro item é o seguinte. Então, seja f uma função de R em R. Se f de 1 é igual a 3, f2 é igual a 5 e f de 4 é igual a 9, então pode-se concluir que f é uma função afim. Bom, para saber se você pode concluir que f é afim ou não, seria bom saber primeiro o que é uma função afim, né? Então vamos lembrar o que é uma função afim. Então lembra que uma função f de R em R é chamada de afim quando existem dois números, a e b, tais que f de x é ax mais b para todo x em R. É importante ressaltar aqui, nessa definição, esse para todo. Ou seja, os a e b são números fixos para todo x. Eles não mudam de acordo com x. Por exemplo, se eu pegar a função f de x igual a x, essa é uma função afim. Basta tomar a igual a 1 e b igual a 0. Mas se você pegar a função f de x igual a módulo de x, ela não é afim. Por quê? Porque para x maior que 0, essa função é igual a x, e para x menor que 0 ela é igual a menos x. Então, não existe um número único a que para todo x, a f de x vai ser a vezes x. Para x positivo vai ser 1 vezes x, e para x negativo vai ser menos 1 vezes x. Então, essa função não é afim. Então, vamos voltar ao enunciado. Se uma função satisfizer f de 1 igual a 3, f de 2 igual a 5, f de 4 igual a 9, ela é necessariamente afim? Eu vou dar um exemplo aqui de uma função que satisfaz as três condições e não é afim. Então, a gente poderia ter, por exemplo, f de R em R, dada da seguinte forma. Se x for diferente de 1, 2 ou 4, 1, 2 e 4, então f de x igual a x. Se x for 1, f de x, f de 1 é igual a 3. Se x for 2, f de 2 é igual a 5. Se x for 4, f de 4 é igual a 9. Esse é um exemplo de uma função definida por partes. Essa função satisfaz as três condições aqui de cima do enunciado. F de 1 igual a 3, f de 2 igual a 5, f de 4 igual a 9. E eu afirmo que ela não é afim. Deixa eu mostrar isso. E para mostrar isso eu vou usar uma técnica chamada de contradição. Contradição é assim, a gente supõe que o contrário é verdade, então a gente vai supor que ela é afim, e vai chegar numa coisa que não faz nenhum sentido, que é um absurdo. Então vamos lá. Então se f fosse afim, pela definição existiriam a e b tais que f de x igual a x mais b para todo x. Como essa função aqui, definida desse jeito, o f de 0 é igual a 0, então f de 0 é igual a 0, mas f de 0 é igual a quê? É a vezes 0 mais b, que é b. Então b é igual a vezes 0, b, que é f de 0, que é 0. Ou seja, b é igual a 0. E como f de 1 é igual a 3, então f de 1 é igual a 3, f de 1 você pode escrever como a vezes 1 mais 0, lembra que b é igual a 0, que é a. Então a é igual a vezes 1 mais 0, que é f de 1, que é 3. Ou seja, a é igual a 3.
dessas duas igualdades, e que a gente conclui que f de x deveria ser 3x. 3x, 3 vezes x mais 0, né? Para todo x em R. Só que para x igual a 2, lembra, f de x, quando x igual a 2 é 5. E se a f de x fosse 3x para todo x, deveria ser 6, né? Então isso aqui não faz sentido nenhum. Então essa função não pode ser afim. Tá? Então essa função aqui não é afim. Ela é um exemplo de uma função que satisfaz as três condições. Essa e essa. E não é afim. Então a gente pode concluir que nem toda função que satisfaz essas três condições é afim. Tá? Então agora vamos para o item B. O item B é o seguinte. Sabendo que f de 1 é igual a 3 e f de 2 é igual a 5, e sabendo ainda que a f é uma função afim, então qual é o valor de f de 4? Tá, então as três hipóteses que a gente tem são f é afim, f de 1 é 3 e f de 2 é 5. A pergunta é quanto está f de 4. Então lembra que se a função f é afim, e ela é, né? Então existem a e b, dois números a e b, tais que f de x é igual a x mais b para todo x. Em particular, para x igual a 1, pela hipótese do enunciado, f de 1 é 3. Então, a vezes 1 mais b, né, que é a mais b, dá 3. E pela hipótese do enunciado também, f de 2 é igual a 5. Então, 2a mais b tem que ser 5. Então, a gente tem essas duas equações aqui. A mais b igual a 3, 2a mais b igual a 5. Da primeira equação, passando b para o outro lado, a gente conclui que a é 3 menos b. Se a gente pegar essa equação aqui e substituir nessa segunda equação aqui, a gente conclui que 5, que é 2a mais b, é 2 vezes 3 menos b mais b, que é 6 menos 2b mais b, que é 6 menos b. E aí, jogando b para um lado e os constantes para o outro, a gente chega que b é igual a 1. E aí, pegando esse b igual a 1 e voltando nessa equação a igual a 3 menos b, a gente conclui que a é igual a 3 menos 1, que é 2. Tá, então, nesse parágrafo a gente usou o quê? A gente usou que f é afim, f de 1 é 3 e f de 2 é 5. E o que a gente descobriu? A gente descobriu que f de x é 2x mais 1 para todo x. Observa que essa função é de fato uma função afim. E além disso, se você colocar os valores de x igual a 1, você ganha 2 mais 1, que é 3. Se você colocar o valor de x igual a 2, você ganha 2 vezes 2, 4, mais 1 igual a 5. Então satisfaz essas três condições do enunciado, né? Ela é afim, f de 1 igual a 3, f de 2 igual a 5. Ela é afim, f de 1 igual a 3, f de 2 igual a 5. Então a pergunta é, qual é o valor de f de 4? Então vamos responder essa pergunta. Então agora que a gente sabe quanto que dá f de x para todo x, é só colocar o 4 aqui. Então f de 4 dá 2 vezes 4, que é 8, mais 1, que é 9. Então no item C, o exercício está perguntando, no item anterior, é possível encontrar os números a e b tais que f de x é igual a x mais b para todo x? E se sim, quais são esses números a e b? Pelo que a gente fez no item B, a gente já concluiu que sim, né? Que é possível encontrar os a e o b. E
A gente sabe quem são eles explicitamente, né? A igual a 2 e B igual a 1. Tá? Então a conta que a gente fez no item B acabou respondendo no item C também. Para terminar o exercício, tem mais um item, o item D. O enunciado do item D é o seguinte. Então, supondo que f é uma função afim, quantos pares ordenados da forma xy, né, ou xf de x, são necessários para que a gente determine os a e o b unicamente, né, tais que f de x é igual a x mais b. Bom, a gente já sabe que a f é afim, por hipótese, né? Então tem que existir a e b tais que f de x é igual a x mais b. A pergunta é quantos pares são necessários para encontrar a e b. Então, vamos começar bem do começo. Então, suponha que a gente saiba que só que a f é afim. Então, a gente sabe que existem o a e o b. E se a gente determinar quem são o a e o b, a gente determina quem é f. Se a gente souber, além de saber que a f é afim, a gente souber quanto que dá o f de x para algum x, né? Então f de x1 é igual a y1 para algum x1, você pode pensar que x1 e y1 nesse caso são 2 e 5, né? Como no caso no item anterior. Então, se a gente souber que f de x1 é igual a y1, a gente pode colocar na forma da f para concluir o seguinte: y, que é f de x1, é a de x1 mais b. E aí, passando esse termo aqui, o ax1 para o lado do y, a gente ganha aqui b igual a y1 menos ax1. Então, pensa que x1 e y são números mesmo. Né? No caso do x1 igual a 2 e y igual a 5, a gente teria que b igual a 5 menos 2a, né? Uma coisa assim. Então, observa que essa equação aqui, b igual a y1 menos ax1, não determina a e b unicamente. Né? Por mais que y1 e x1 sejam números, a gente pode variar o a para ganhar um valor de b ou outro valor de b. Né? Por exemplo, se eu pegar a igual a 0, o b fica sendo y1. Se eu pegar a igual a menos 1, o b fica sendo a mais x1. E assim por diante. Agora, se a gente souber ainda que f de x2 é igual a y2 para algum outro par x2 diferente de x1, né? Pensa então de novo, x2 e y2 são números. Né? Pensa no caso f de 1 igual a 3 do item anterior. Então, dessa equação aqui e dessa equação aqui, a gente pode chegar no seguinte: y igual a f de x2, que é a de x2 mais b, que é a de x2 mais y1 menos ax1, que é a mesma coisa que, né, colocando o y separado aqui do a, y1 mais a x2 menos x1. Agora, como o x2 menos x1 são diferentes, então x2 menos x, como x2 e x1 são diferentes, então x2 menos x1 é diferente de zero. Então a gente pode passar esse termo aqui dividindo. E a gente conclui que a é y2 menos y1 sobre x2 sobre x1 menos x1. Se a gente pegar agora esse valor de a aqui e ressubstituir nessa equação aqui, a gente conclui o seguinte. Então, nessa equação a gente tem b igual a y1 menos ax1. Com esse a aqui a gente tem que b igual a y1 menos y2 menos y1 sobre x2 menos x1 vezes x1. Passando esse denominador aqui, multiplicando aqui, a gente ganha aqui y1 vezes x2 menos x1 menos x1 vezes y2 menos 1, dividido que b igual a isso, dividido por x2 menos x1,
E aí só cortando, só distribuindo aqui, cortando os termos, a gente conclui que B é x2, y1 menos x1, y2 sobre x2 menos x1. Então, com dois pares distintos, a gente pode determinar completamente quem são A e B. Né? A igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 e B, x2 vezes y1 menos x1 vezes y2 sobre x2 menos x1. Né? E aí então a gente pode determinar a função f explicitamente. Então essa é a resposta para o item D. Né? Se tiver dois pares distintos, né, de forma que x1 seja diferente de x2, a gente consegue determinar completamente a f. É isso.